Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores. Uma vez mais aqui estamos com nossa classe, ou melhor dito, a segunda classe del ano. Domingo passado nós outros meditamos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 5. Hoje vamos a meditar do versículo 6 até o versículo 10. E eu tenho a certeza que esta meditação, que esta classe, que a palavra de Deus ha alimentado e fortalecido a todos os discípulos, a todos os servos de Deus. Pero antes de pensarmos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e a direção de verdade venga do Espírito Santo. Cerre seus olhos, vamos falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus, primeiramente nós outros queremos lhe agradecer por tu palavra, porque a palavra do Senhor, a verdade, é que abriu nossos olhos, é que nos conduziu a sair de la vida sucia, de la vida de las tinieblas. É tu palavra, Senhor, que nos mantém firme em la fé. É tu palavra que alimenta nossa fé, para que esta fé não seja uma fé debilitada, uma fé enferma, uma fé religiosa, emotiva. Ó Espírito Santo, tome a direção desta classe, conduzca esta classe, habla com todos, para que através de tu voz, todos se mantenham firmes hasta el fim. Espírito Santo, se há alguma pessoa indisposta, se há alguma pessoa, um servo tuyo, enfrentando um momento delicado, dar-lhe sabedoria para vencer este problema e no este problema vencer a tu servo. Sana-lo de todos os males e bendiga esta classe em nome de Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bueno, abra sua Bíblia e na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, desde o versículo 6 até o versículo 10. Mas primeiro, vocês estão amáveis, coloque o tema da classe de hoje. Aí está. Resista firme em la fé. Quando falamos resista firme em la fé, é porque solamente por la fé uno pode resistir. Quantos que estão tentando resistir a situações em la carne, em los sentimentos, e por isso são vencidos e são sequestrados por ele pecado. E vou lhe mostrar como resistir por meio da fé. Coloca aí ele versículo 6 para que todos possam acompanhar. Mira aí a clave que Pedro orientou como resistir em la fé e se manter-se em la fé. Pedro disse assim: humilhai-os, pois, bajo la poderosa mano de Deus, para que ele os exalte e a seu devido tempo. Ou seja, se eu quero que Deus esteja guardando-me, que Deus esteja protegendo-me, a clave é esta: humilhai-os, pois bajo la poderosa mano de Deus, para que ele os exalte a seu devido tempo. Quem enaltece ao servo de Deus não é o homem, não é a religião, é ele próprio Espírito Santo. E quando hablamos exaltar, não é que um se sentirá melhor que o outro, não é que um pensará que és alguma coisa. Exaltar
significa donde Deus nos defende em todas as batalhas, donde Deus nos dá a vitória ante todas as tentações, tribulações e injustiça. Coloca aí a explicação, se és tão amável. Aí está, uma pessoa vanidosa não se humilha delante de Deus, pois confia em sua própria força e em seu próprio entendimento. Uma pessoa que não é humilde, ela confia em la força de seu braço, ela confia em sua própria capacidade, porque se hacemos o que hacemos, não é por obras nossas, mas por obra do Espírito Santo. Eu nunca puedo pensar que aquela pessoa que eu hice uma oração e ela se liberou foi por causa de mim. Não, foi por causa do nome de Jesus. Foi por causa do Espírito Santo. Se não houvera o Espírito Santo em mim, se não houvera o Senhor Jesus em minha vida, aquele milagre não poderia acontecer. Então, eu não posso jamais pensar que as coisas ha sucedido porque eu lo hice. Não, quem isso foi o Espírito Santo. Por isso que a explicação diz aí, uma pessoa vanidosa não se humilha delante de Deus, pois confia em sua própria força e em seu próprio entendimento. Uma pessoa vanidosa é uma pessoa que não é bautizada com o Espírito Santo. É justamente aquelas que querem a glória para ela mesma. Por sua parte, a humildade brota em aqueles que reconhecem suas debilidades e dependência exclusiva de Deus. Veja que os hermanos de Davi creia que tinha eles a capacidade para ser rei de Israel. Davi nunca pensou, ao contrário, Davi, ademais de não ter nenhuma condição de ser rei de Israel, Davi nunca pensou ser rei, porque não havia condições. Os hermanos de Davi eram homens grandes, eram homens experientes de batalha, eram homens que falavam outros idiomas, tinha toda a condição humanamente falando, mas eles não tinham o que Deus mais buscava: espaço para Deus actuar. Deus encontrou em Davi esse espaço para actuar, porque se Deus hubiera puesto os hermanos ou um hermano de Davi como rei, ia ser um fracasso, porque ele ia pensar, foi eu que hice isso ou aquilo. Davi não, Davi todas as conquistas ele descia, não foi eu, foi Deus. Ele dava toda a glória para Deus, ou seja, Deus encontrava em Davi espaço para actuar e para manifestar sua glória, porque Davi era um servo humilde, era um servo que sabia, estou aonde estou por causa de Deus, não sou o que sou porque tenho capacidade, sou o que sou por causa de Deus. É esta humildade que o Espírito Santo está buscando e esta dependência que uno tem de Deus. Coloca aí lá o próximo versículo, versículo 7. Aí ele diz assim, Pedro: echando toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós outros. Pedro primeiro detectou que havia orgulho, que havia uma preocupação de aparecer. Já neste versículo 7, Pedro detectou por ele Espírito Santo
que tinha este pueblo uma ansiedade. Era um pueblo, eram as pessoas ansiosas. E toda pessoa ansiosa, ela toma decisões precipitadas. Toda pessoa ansiosa, ela vai em uma ruta que ela não consegue entender que está errado por causa de sua ansiedade. A ansiedade é uma falta de confiança em Deus. Por isso que ele digo, echando toda a vossa ansiedade sobre ele. Ele quem? Ele, Senhor Jesus. Coloque todo em nas mãos de Deus. E Deus, a seu tempo, ele bendicerá, porque ele tem cuidado de vós outros. Deus cuida de nós outros. Só que nós outros também temos que cuidar de nós outros para não cair neste laço chamado ansiedade. Coloca aí a explicação. Deus se preocupa por todo o que se refere à vida de seus filhos, seja em ele sentido espiritual ou em ele sentido terrenal. Deus está preocupado com minha vida. Deus está preocupado com sua vida. Mas a pergunta é, e você? E eu? Será que nós outros estamos também preocupados? Quando digo preocupados, é cuidando-se, vigilando. Porque se a cada dia nós outros não nos renovamos, vamos a cair. Se a cada dia não mantermos lá chama encendida, nós outros vamos cair. Mas Deus cuida de nós outros e nós outros também temos a responsabilidade de estar cuidando-se. Siga, por favor. Aí diz mais, versículo 8. Sede de espírito sóbrio, está alerta, vuestro adversário, el diabo, anda ao acecho, como um leão, rugindo, buscando a quem devorar. Veja que primeiro Pedro digo, sede de espírito sóbrio, está alerta. Ele está dizendo, cuidado, porque ele diabo não está dormindo. Cuidado porque ele diabo está trabalhando. Trabalhando para quê? Para derrubar. Trabalhando para quê? Para contaminar, para suziar ele servo de Deus. Aí ele diz, vuestro adversário, ele diabo. Ele dá nome. Ele habla el nome de nuestro adversário. Anda ao acecho, como leão rugente, buscando a quem devorar. Ou seja, ele mal, ele diabo está 24 horas vigilando-nos. Eu dizia a los obreiros outro dia que ele diabo me conhece melhor que minha esposa. Eu tenho 26 anos de matrimônio e ele me conhece melhor que minha esposa. Ele conhece a minha esposa melhor que eu. Sabe por quê? Porque é impossível eu estar 24 horas delante de minha esposa, ou ela delante de mim. Ele, marido, não conhece sua esposa 24 horas por dia. A esposa não conhece a seu marido 24 horas por dia. Mas ele, diabo, sim. Ele, diabo, está 24 horas pendente, buscando na fádia, buscando um espaço para entrar, buscando uma maneira de corrermos em uma debilidade. Por isso, há que tomar cuidado. Coloca aí a explicação, por favor. A palavra sóbrios está alerta, significa vigilar atentamente. Vê que a palavra sóbrios é para que um esteja alerta. Significa vigilar atentamente. Não pense
que por ter muito tempo servindo a Deus, podemos dar papádia, podemos estar distraídos, podemos estar confortável, entre comillas, em dizer, não necessito ayunar, não necessito orar, não necessito isso ou aquilo. Não, há que viver nele primeiro amor desde o início, para que através dele primeiro amor, uno sepa, hoje necessito ayunar, hoje necessito meditar, hoje necessito orar. E quando uma pessoa como esta vai cair? Nunca. Será fiel hasta la muerte. Siga, por favor. Aí diz assim, ele motivo de vigilar atentamente é necessário por causa da presença do diabo, que já que ele está entre nós outros, com a evidente intenção de atacar os servos. Ou seja, o diabo, ele está em toda parte. Em toda parte ele se encontra para criar situações para que um servo de Deus desatento, para um servo de Deus acomodado cair em um laço. Quantos que eram fortes, quantos que estavam com nós outros em la batalha, ajudando muita gente a se levantar, quantos estiveram com nós outros e ajudaram tanta gente, mas por não vigilar, o diabo sequestrou a essas pessoas. Quantos tiveram força para volver? Graças a Deus. Mas muitos querem envolver e não têm força, porque se deixaram enganar e não vigilaram, não se deram conta. O diabo está me vigilando. Quantas horas? 24 horas por dia. Hasta quando estamos dormindo, o diabo está ali, vigilando, tentando buscar alguma maneira de entrar, de volver a dominar nossa vida. Está amarrado. Siga, por favor. Versículo 9. Aí Pedro dijo assim, pero resistir-lhe firme em la fé. Só dá para resistir as tentações, nos momentos difíceis, se uno está em la fé. E talvez você pergunte, obreiro, e colaborador, e servos, e quem está acompanhando, como resistir em la fé? Só resiste em la fé aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Quando uno tem comunhão com o Espírito Santo, uno está em la fé e não está distraído, está atento, está pendente, está vigilando, está cuidando, porque sabe que um momento de distração pode ser fatal. Aí ele sigue falando, sabendo que as mesmas experiências de sofrimento se vão cumprindo em vossos hermanos e em todo o mundo. Ou seja, nós outros vivimos uma batalha diária, mas resistimos em la fé todos os dias. Eu já passei e tenho certeza que volverei a passar por situações para que minha vida espiritual quede mais forte, amadure mais. Cada luta, nós outros sacamos proveito daquela situação. Quando uno é nascido de Deus, quando uno está em la fé, a situação não saca proveito de você. É você que saca proveito de la situação e reír de la cara dele diabo. E reír dele, porque ele pensa que aquela situação iba derrumbar a uno, que aquela situação iba ser uno que dá triste, que aquela situação iba ser uno mais frouxo. Não, a situação nos hace mais forte. A situação nos dá mais gana de servir e Deus nos amadura muito mais. Coloque lá a explicação, se estão amáveis. Diz assim, lá a orientação de Pedro
começou com a exortação, resistir-lhe, firme em la fé. Porque quando estamos em la fé, permanecemos firme ante el diabo. Quando um está em la fé, vem a tentação, um resiste e rechaça. Quando um está em la fé, está bem com Deus e vem a oportunidade de tocar em algo que não lhe pertence, você prefere não? Não, eu prefiro não. Porque tudo que vem à la mano de um desonestamente, preste atenção, preste muita atenção no que vou falar. Tudo que vem à la mano de um que não é honesto, vem com maldição, vem, desculpa a palavra, com desgraça. Mas tudo que vem a sua mano, honestamente, de maneira honesta, vem com a bendição de Deus. Por isso, um permanece firme ante o diabo. Permanece porque está em la fé e sabe, se o diabo está nos vigilando, nos mirando, 24 horas por dia, imagine Deus. Deus vê tudo. Deus sabe nossos pensamentos. Deus sabe de todas nossas intenções. Por isso, a vigilância e ele cuidado deve ser necessário. Siga, por favor. Versículo 10 para finalizar. E depois de que hayais sofrido um pouco de tempo, ele, Deus de toda graça, que os chamou a sua glória eterna em Cristo, ele mesmo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá e estabelecerá. Vê que Pedro mostra que quando um servo de Deus, ele se mantém fiel, Deus é fiel. Deus nunca abandonou, Deus nunca deixou para trás aquele que uma vez que tomou a decisão de sepultar ele corpo dele pecado e ter ele corpo de la santidade, porque antes de nos bautizar nas águas, teníamos ele corpo dele pecado. E com este corpo dele pecado, era impossível ser humilde. Era impossível nos agradar a Deus. Mas quando o corpo dele pecado foi sepultado, nós outros recebemos o corpo da santidade. E por isso, como Pedro digo, por mais que sofra, por mais que passe dificultar, mas aquele que lhe chamou, ele bendecirá, ele honrará. Por isso que vale a pena nos mantermos firmes e vigilantes. Coloque lá a explicação, por favor. Aqui se aclarou que a glória eterna se expressou em Jesus Cristo. Nós outros não temos glória em nós outros mesmos. Não pense que temos glória. Todo aquele que um dia desejou a glória de Deus para si, caiu. Começando por Lúcifer. Ele desejou, ele quis a glória de Deus para ele. Deixou de ser um anjo para ser um demônio. E todo aquele que pensa que pode ter a glória de Deus para si, esse resbala, este cai e é avergonçado. Toda a honra, toda a glória para nosso Deus. Siga, por favor, para finalizar. A igreja, em certo sentido, é como a luna, que simplesmente refleja a luz dele só. A luna não tem luz, ela refleja a luz dele só. Se temos luz hoje, de quem é esta luz? É nossa? Não é nossa, é do Espírito Santo. A luz que temos hoje, a autoridade de dizer ao diabo, de rodilha, obedeça, saia deste corpo, enfermidade, abandone este corpo, não é nossa. É uma autoridade, é uma glória que pertence a Ele.
e solamente para Ele. E sigue dizendo mais, nossa glória é solo uma luz reflejada proveniente do Espírito Santo, que está em nós outros, e isso se dá para que Cristo seja glorificado. Então, se temos a glória de Deus, se há em uno a glória de Deus por el Espírito Santo, é para que Cristo seja glorificado. E mientras nossa preocupação é que a glória seja para Ele, Ele estará sempre alumbrando-nos, porque todos que têm o Espírito Santo têm um brilho diferente. Todos que têm o Espírito Santo são diferentes, e esta diferença em todos os sentidos que pode acontecer. Próximo domingo, nós outros estaremos meditando desde o versículo mais adelante, porque cada domingo nós outros meditamos em 5 versículos para finalizar esta meditação, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo lhe fortaleceu. Pero gostaria de acordar a todos os obreiros que este sábado, dia 15 de janeiro, aí está, vamos estar em uma reunião mais solo para obreiros. Atenção, solo para obreiros e colaboradores. Como foi sábado passado, como foi ayer. Vamos participar de uma reunião mais para fortalecer espiritualmente a todos os obreiros e a todos os colaboradores. Devem, nos de Guayaquil, devem vir todos aqui na catedral e no templo de la fé, e nós outros faremos a transmissão para as igrejas da província ou para as igrejas mais alejadas, onde os obreiros não podem vir. Mas sábado a hora, traga a Bíblia, porque o Espírito Santo tem algo mais forte para oferecer a todos os servos de Deus. E amanhã, dia 10, vamos estar no primeiro ajuno. O primeiro ajuno da jornada feliz. Serão 3. Dia 10 manhã, miércoles, habla outro ajuno, onde um estará ajunando por sua vida espiritual. E viernes será o terceiro ajuno. Serão 3 dias que estaremos ajunando. Amanhã, para que Deus bendiga a economia e você tenha uma jornada feliz neste ano. Dia miércoles, exclusivamente por sua vida espiritual. Viernes estaremos ajunando para que toda força mala seja arrancada de sua vida. Serão 3 dias, obreiros. Invite alguém para ser este ajuno com você, porque o ajuno mueve a mano de Deus. O ajuno hace abrir portas que naturalmente não se abrem. Você ora, mas com ajuno esta porta se abre. Por isso, vamos ajunar, porque o ajuno é uma arma forte para vencer problemas, para vencer dificultar e para vencer o invisível, que é o diabo. Você não pode vê-lo, mas com ajuno você pode vencê-lo e ser bendecido. E gostaria também de invitar a todos os obreiros, a obreiras, a todos os colaboradores, porque este jueves agora estaremos na terapia do amor, cuidando da vida sentimental. Claro que a terapia do amor não é só para os casados, solteiros, não, mas também para você que pode vir orar por sua família. Quantas madres que han visto seus filhos sofrendo em la vida sentimental,
Mas pastor, já orientei minha hijo, vaja la terapia, eles não vêm, venga por eles, venga madre, lutar por sua hija, lutar por seu hijo, traga uma prenda de roupa, traga uma fotografia, e em la terapia del amor, aqueles que vêm, eles vêm para receber o Espírito del amor. Você conhece o Espírito del amor? Ao mesmo tempo que há o espírito de ódio, porque existe um espírito chamado espírito de ódio, que o marido mata a esposa, que a esposa mata o marido, que pessoas são frustradas e na vida sentimental e criam ódio contra a vida sentimental, mas existe o espírito del amor, e é o espírito del amor que dá direção aos casados, que dá direção aos solteiros, para que pueda elegir alguém correto para a sua vida, que o espírito del amor dá sabedoria para que sua vida sentimental não seja frustrada, não seja amargada, mas seja bendecida. Às 7 da manhã estará nosso amigo de la fé, pastor Gustavo, ele estará às 7:10 da manhã. Ao meio-dia, nosso amigo de la fé, pastor Manuel. Eu estarei com minha esposa Fabiana, estaremos atendendo, estaremos dando todo apoio, conselho, às 3 da tarde. Depois eu vuelvo às 5 e o último serviço às 7 da noite. Não perda, venga lutar, venga buscar, e lhe prometo, não demora muito, será máximo 60 minutos de terapia del amor e Deus bendecirá. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, estaremos com os braços abertos e com disposição de aconselhar, de lhe ajudar e ver você cambiando esta vida de lágrima por uma vida como a nossa. Eu tenho uma vida sentimental, graças a Deus, muito bendecida. São 26 anos casado, são 26 anos que estou com minha esposa e temos um montão de experiência para passar para você, e o Espírito Santo, claro, lhe bendecirá e lhe dará uma direção. Vamos fazer a oração para que todos puedan agradecer a Deus por tudo que Ele nos ofereceu nesta classe. Cerre seus olhos. Meu Deus e meu Padre, muitíssimas graças por estarmos aqui em Tu presença, e tenho a certeza que esses 5 versículos puderam orientar-nos e dar-nos direção para que Tu nome em nossa vida e Tu glória seja para glorificar a Tu santo nome. Meu Deus, bendiga a todos os obreiros, bendiga a todos os colaboradores, bendiga a todos os CPOs, e que o Senhor coloque Tus manos nesta terapia del amor, que essa terapia del amor venga bendecir as famílias, venga sanar a herida que está matando, que está sendo esta pessoa ser infeliz. Espírito Santo, entregamos nossas vidas em Tus manos, guarda-nos, brinda nossa saúde contra todos os males, contra todas as enfermidades. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos. Nos encontraremos amanhã no programa Obreiros em Foco. Que Deus me los bendiga a todos e hasta a próxima.